Olá pessoal, tudo bem? Tributário sem blá 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 desse ano, 2024, começando com cara nova, começando com um novo formato. Trago hoje aqui para nosso primeiro episódio Renato Nunes. Tudo bem, Renato? Oi, boa tarde, pessoal. Lucas Barduco. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sócios do Machado Nunes. Meu nome é Isaías e a gente vai apresentar hoje para vocês as principais atualizações que nós tivemos no final do ano passado, né, e que vão repercutir ao longo desse ano, atualizações na matéria tributária. Só para vocês terem, então, um alinhamento aí do que a gente vai conversar hoje, falaremos sobre reforma tributária, né, emenda constitucional 132, 2023, falaremos sobre a tributação da subvenção fiscal, falaremos sobre tributação de aplicações financeiras e também sobre a desoneração da folha de pagamento. Começando com reforma tributária, Lucas, Renato, a gente sabe que a emenda constitucional 132 ela reestruturou, né, de forma bastante significativa o sistema tributário. Né? A gente tinha 5 tributos, foram alterados para 2 tributos sobre o consumo, e um dos objetivos da reforma era a simplificação. Queria escutar de vocês um pouquinho como vai funcionar essa nova tributação e se a gente realmente vai ter inclusive uma das perguntas, né, dos nossos clientes, se a gente vai ter efetivamente a simplificação. Muito bom. Então vou começar cumprimentando novamente aqui o Isaías, o Lucas, também o pessoal da UITEC que está nos apoiando, a Laís Nishivaki, da nossa área de marketing e divulgação dos materiais do escritório, e é um prazer estar aqui com vocês. É interessante esse formato, né, que nós vamos dar o pontapé inicial agora de 2024 e só para lançar, né, alguns temas, ou os temas mais relevantes em matéria tributária. O governo federal tomou várias iniciativas, né, no ano passado. A reforma tributária, propriamente dita, ela vem já desde o primeiro semestre. Ela começou em 2019 a tramitação, depois ela perdeu velocidade e aí com o novo governo ela voltou a ganhar velocidade e acabou sendo aprovada em dezembro do ano passado. E os outros assuntos foram aí sendo gestados, né, ao longo do ano e ganharam bastante velocidade no final do segundo semestre. Então, talvez com exceção da reforma tributária, que vai acabar resultando, pelo menos para alguns setores, em aumento de carga, né? Nas outras iniciativas, a ideia é ter um aumento de arrecadação mesmo, né? O Brasil hoje ele sofre aí com um problema fiscal, né? Para a gente fazer um equilíbrio adequado, ter um equilíbrio adequado entre receitas e despesas públicas, e para a conta poder fechar, ou para o compromisso que o governo firmou ele ser atendido, né, de ter déficit zero já nesse ano. Então, de duas uma, né? Ou se ajusta as despesas, aliás, de três, ou se aumentam as receitas, ou faz um pouquinho de cada um, né? E ao que tudo indica, ao menos até o momento, o governo está indo mais pela linha de aumentar as receitas, e aqui quando a gente fala de aumento de receitas, é aumentar a carga tributária, tirar mais dinheiro da sociedade para poder financiar a máquina pública, os programas, enfim, as atividades em geral do poder público brasileiro. Sobre a reforma tributária, esse tema vem sendo debatido, aqui só fazendo uma introdução, então vou me alongar um pouquinho mais, né, Isaías? Desde que foi editada a Constituição de 88, a gente ouve falar de reforma tributária. E quando a gente fala de reforma tributária, isso pode ter algumas conotações, né? Reformar o sistema tributário brasileiro todo, que nós temos outras categorias de incidências que não exclusivamente sobre consumo, né? Mas o debate ao longo dos anos ele foi mais centrado na tributação sobre o consumo, que é onde a gente tem maior complexidade, né? Uma maior insegurança jurídica. E quando a gente fala aqui da tributação de consumo, o que é objeto aqui da reforma tributária?
essencialmente são 5 tributos. Tem algumas outras coisas aqui tratadas marginalmente, então a IPVA e TCMD, que não são propriamente tributos sobre consumo, mas estão contemplados aqui, né? Criação de uma nova figura, uma contribuição aí, estadual sobre produtos semi-elaborados, temos um imposto seletivo, mas vamos dizer assim, o núcleo duro, né, dessa reforma, ela diz respeito à substituição da contribuição ao PIS, da COFINS e do IPI. Isso, em termos de exações federais, são as exações federais ou as principais exações federais, os principais tributos federais que incidem sobre o consumo. O ICMS, né, que é o grande bicho-papão aí do sistema tributário brasileiro, não só em termos de carga, como também de complexidade, né, e, por consequência, insegurança jurídica. E, finalmente, o ISS, que é menorzinho, né, é o Imposto sobre Serviços, que é de competência dos municípios. Quando a gente fala que, poxa, mas o imposto sobre serviços ele tem culpa, né? Ele é um grande vilão disso. Alguns professores, doutrinadores até falam indignados. Então quer dizer que o ISS, né, o responsável por inibir aí o crescimento brasileiro por conta da complexidade do nosso sistema. Mas, enfim, ele foi contemplado também aqui na reforma. E esses 5 sendo substituídos por 2 tributos que vão ter praticamente o mesmo regime jurídico, inclusive por força aqui da emenda constitucional que promulgou a reforma tributária. Um federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o outro de competência compartilhada entre estados e municípios, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, perdão. Esses tributos eles são inspirados no que se denomina Imposto sobre Valor Agregado, né, no IVA, que é um modelo de imposto presente em mais de 100 países, né, mundo afora. Ele teve ali o início, né, da sua implementação, ou pelo menos de uma forma mais consistente no âmbito da União Europeia, e depois isso foi se espalhando mundo afora, até que se chegou a um consenso, né, de que o IVA seria o modelo mais adequado, né, em termos de tributação. Eu tenho dúvidas a respeito disso, a gente pode tratar num videocast futuro que a gente fale só sobre a reforma tributária. Em que pese essa substituição por 2 tributos, isso não necessariamente significa simplificação. Pelo texto da reforma, alguns itens, né, do regime de apuração dos tributos sobre o consumo, de fato, a gente imagina, né, acredita que vai ter alguma simplificação. Por exemplo, não cumulatividade. A não cumulatividade no ICMS, no IPI, na contribuição ao PIS e na COFINS, ela é bastante complexa. É uma série de limitações, né, que as legislações infraconstitucionais impõem ao aproveitamento de créditos, como eu devo apropriar o crédito nessa ou naquela situação. Então, isso acaba dando margem a interpretações muito caso a caso, casuísticas, né, que acabam gerando muita insegurança, sem falar na quantidade de discussões com os fiscos estaduais e também com o fisco federal a respeito do tema, e para não dizer, né, a falta de uniformização de entendimento por parte do judiciário. E essa falta de uniformização não é necessariamente decorrente por um baixo conhecimento da matéria tributária. Não é isso. É porque a legislação ela termina regulando de uma forma que fica impossível você conseguir estabelecer teses a respeito, né, desse tema. Então, se de um lado, em relação ao creditamento, a gente pode ter uma simplificação, de outro, a gente pode ter uma elevação de complexidade. Nós vamos ter a mudança, que é uma mudança radical, né, para o sistema brasileiro, que é do local de ocorrência do fato gerador. Hoje, como regra geral, isso interessa mais de perto ao IBS, né, que é um tributo subnacional. Para os tributos federais isso não faz muita diferença, porque está tudo dentro do território brasileiro, né? Mas no âmbito do IBS, esse imposto
ele vai passar a incidir no destino. Hoje, como regra, nós temos exceções a isso, né? Tanto o ICMS quanto o ISS, que são os tributos subnacionais sobre o consumo, eles incidem no que nós chamamos de origem. Então, no caso do ICMS, sobre mercadoria, por exemplo, né? Ele vai ser devido ao estado onde se localiza o estabelecimento do qual tenha saído a mercadoria que vai ser tributada. No caso do ISS, onde esteja localizado o estabelecimento prestador. Então a gente vai ter uma mudança bastante radical. A incidência vai passar a se dar no destino. E onde nós vamos seguramente ter complexidade na definição do que é destino. A própria emenda constitucional ela já traz aqui alguns elementos, remete à lei complementar, né, para regular isso, mas é um tema que vai ser muito difícil, né, sobretudo nos itens que nós chamamos de intangíveis, então serviços, direitos, né, onde que vai ser considerado, onde está localizado o adquirente, onde o serviço é fruído. Só para você ter uma ideia, aqui trazendo um paralelo, e já abrindo para passar a palavra para o Lucas, nós temos uma discussão parecida em relação à imunidade do ISS sobre exportação de serviços, em que esse critério de destino, né, de resultado, onde se dá o resultado do serviço, né, ou seja, qual é o destino, né, desse serviço, a gente encontra muita polêmica. Hoje mesmo eu li um artigo a respeito desse tema e a pessoa, lá o autor, demonstrando que o STJ não conseguiu criar um critério e naquele pouco que criou não consegue aplicar a todos os casos. Acaba sempre tendo ali mas nesse caso especificamente, né, a gente pode pensar de uma maneira distinta. Então, esse é um ponto. E um outro ponto que seguramente vai trazer muita complexidade diz respeito aos itens objeto de tratamento diferenciado, né? Então, primeiro, eu digo lá, serviço saúde, por exemplo, vai ter uma redução da alíquota em 60%. O que compreende, né, essa expressão serviço de saúde, serviço de educação? Né, como é que vai funcionar o creditamento de que para quem toma nesses serviços ou compra itens objeto de tratamento diferenciado? Vou manter o crédito? Não vou? Como é que eu vou fazer? Então, seguramente isso vai ser alvo aí de muitas discussões. Mas eu já falei demais, vou passar para o Lucas, porque ele seguramente tem outras considerações sobre essa sua primeira pergunta. Lucas, aproveitando que o Renato conversou aí sobre essa questão da ruptura nessa tributação, né, que hoje a gente tem no local e vai ser tributada no destino, eu acho bastante interessante porque hoje, por exemplo, existem diversos estados que concedem incentivos fiscais, né? Por exemplo, a gente tem Espírito Santo, nós temos Santa Catarina, Minas Gerais. E como vai funcionar agora? Como você vê, né, com essa mudança? Como você enxerga, né, essa situação dessa alteração para a tributação no destino? Legal. O impacto é gigantesco, né, para essas empresas aí que têm incentivo fiscal e também para os estados que concedem incentivo fiscal. A reforma tributária tem um período de transição, né? Então ela começa a entrar em vigor, na verdade, em 2026, de fato, né, com alíquota teste, e daí em 27, 28, e ali até 2032 tem uma regra de transição em que os tributos atuais vão sendo substituídos pelos novos tributos. Então até aí o incentivo fiscal ele continua fazendo sentido e a emenda 132 traz ali uma regra de transição específica para incentivos fiscais que até ficou melhor do que a regra de transição que já estava prevista para esses incentivos. Agora, um ponto que vale um comentário é que a mudança, né, da tributação da origem, ou dividido entre origem e destino, que é o que a gente tem hoje para o ICMS, integralmente para o destino, ela acaba com a lógica do incentivo fiscal. Então, o incentivo fiscal ele é justamente assim, você se instala aqui, você traz a sua fábrica para cá, ou você traz o seu centro de distribuição para cá. Com isso, em vez de você pagar o ICMS que seria devido aqui, você vai pagar uma alíquota menor, né? Ou eu vou te dar um crédito presumido. Então, essa é a mecânica. Na reforma, a alíquota final é a do destino. Então, o que importa é onde está o consumidor. Onde está o seu cliente, né? Não necessariamente o consumidor final, mas onde está o seu cliente? Não, meu cliente está em São Paulo. Então, ele vai pagar a alíquota de São Paulo. Não importa se você está fornecendo do Espírito Santo, de Santa Catarina ou de São Paulo mesmo, né? Então, assim, o estado que quiser atrair arrecadação com uma estratégia de incentivo fiscal, ele vai ter que diminuir a sua alíquota,
né? E aí ele atrai população para lá, empresas para lá, enfim, quem quer que seja para lá, por uma lógica de que o que eu consumir eu vou pagar menos, e aí sim, né, vai fazer sentido. Agora, você simplesmente instalar uma fábrica num estado, né, isso daí, quando entrar em vigor a norma, não vai mais fazer sentido. Só acho que hoje não é o dia que a gente vai esgotar esse tema, né? Mas Exato. lembrando que tem uma transição e que chegando mais perto do fim é possível que isso seja prorrogado. Então, tá muito ainda no escuro o que vai acontecer. Mas em linhas gerais, pela lógica, seria isso, tá? Com incentivo. Certo. Em relação a esse período de transição, é bem interessante, porque é o que a gente tem escutado, e até foi uma das perguntas que a gente acabou recebendo aí há umas 2 semanas atrás, quando a gente fez uma visita a um cliente no Espírito Santo, ele nos perguntou, quando eu preciso me preocupar com a reforma? Em que momento eu preciso me preocupar com a reforma? Inicialmente, assim, qual é o momento que eu realmente preciso ter a preocupação sobre a reforma tributária? A resposta seria, a partir de agora você já deve estudar, né? E a partir de 2027 é onde você vai começar a perceber a reforma de modo assim mais intenso, né? Perfeito. Aí complementando, nesse cliente, né, Isaías, que nós visitamos há alguns dias, é muito interessante, né, lá no Espírito Santo, nas imediações de Vitória, subindo um pouco ali também ao norte, para Linhares, o tamanho, né, das estruturas que foram construídas para se instalarem ali empresas, né, algumas atividades somente de distribuição, outras também de industrialização. Então, isso pode ser uma mudança muito grande, né, no jogo, né? Então, é importante se planejar desde já, porque talvez para uma parcela das atividades exercidas, né, a manutenção de um centro de distribuição, ou eventualmente até de uma planta industrial, no Espírito Santo, por questões de distância, por exemplo, de estados que tenham aí um mercado consumidor mais robusto, possa não fazer mais sentido, porque o incentivo, se tudo correr conforme manda o figurino aqui, né, que o Lucas falou bem, pode mudar mais para frente, ele pode perder completamente o sentido. Como a gente tem vários temas hoje, gente, eu já vou puxar o próximo assunto, né? O objetivo do podcast de hoje é falar sobre as atualizações, então já puxo o próximo assunto, que é subvenções, né? Então, entrando no tema, a gente viu que no ano passado teve a edição da Lei 14.789 de 2023, e a lei ela trouxe diversas mudanças na legislação das subvenções, né? Vou destacar 2 aqui que foram as principais, que foi a revogação do artigo 30, né, que tratava das receitas de subvenção para investimento, e também da revogação da previsão de tributação das receitas do PIS e da COFINS. Lucas, primeiro ponto, quem vai ser efetivamente afetado por essa legislação, né? E quais foram as principais mudanças da lei das subvenções? Legal, acho que tem 2 jeitos de responder a pergunta, né? Quem deveria ser afetado pela legislação e quem o governo está tentando afetar, né? Então, bom, recapitulando um pouquinho o tema, né? Tinha uma discussão de qual o tratamento do incentivo fiscal, principalmente de ICMS, mas na verdade são todos os incentivos na esfera federal, né? Então, eu tenho um incentivo fiscal de ICMS, por exemplo, né? Esse incentivo ele pode ser outorgado mediante a entrega de crédito presumido, né? O crédito presumido é realmente uma receita contábil, então eu te dou um desconto no seu ICMS, você destaca o ICMS como se ele fosse devido, depois eu te dou um desconto, né? Na forma de um crédito presumido. Ou ele pode ser dado de uma forma que ele não é evidenciado de forma contábil tão clara, que são os outros incentivos. Então, isenção, redução de base de cálculo, né, redução de alíquota e diferimento. Durante muitos anos se discutiu qual seria o tratamento. Então, eu tive um desconto na minha base, seja um crédito presumido ou meramente uma isenção, por exemplo, eu tenho uma vantagem que me gera um ganho tributável, independentemente da forma como ele é evidenciado contabilmente. Qual deve ser o tratamento tributário que eu dou em nível federal? Eu preciso pagar imposto de renda sobre isso, CSLL, PIS, COFINS sobre isso? Depois de muitos anos, né, o Superior Tribunal de Justiça julgou agora na sistemática dos recursos repetitivos e ele separou em 2 categorias. Ele disse assim, crédito presumido, que é aquele que é evidenciado contabilmente na forma de uma receita,
ele pode ser excluído da base de cálculo dos tributos federais, independentemente do cumprimento de qualquer outro requisito. Ele simplesmente não deve ser tributado, porque pela sua natureza ele não é uma receita para fins tributários, embora ele possa ser uma receita contábil. Já os outros incentivos, então isenção, redução de base, né, redução de alíquota, diferimento, você pode excluí-los da base de cálculo do imposto de renda da CSL mediante o cumprimento de alguns requisitos que estavam previstos ali no artigo 30 da Lei 12.973. Então foi isso. Então ele disse assim, basicamente, crédito presumido não deve ser tributado. E ponto final, porque pela natureza dele ele não deve ser tributado. Outros incentivos, eles podem ser excluídos mediante o cumprimento de requisitos, porque existe uma lei, né, que te traz ali uma opção de cumprir determinados requisitos. Você não pode distribuir lucro com base no resultado gerado por aquilo, ele tem que ser segregado numa conta contábil específica de reserva de incentivo fiscal e tem que ser reinvestido na atividade. São esses os requisitos. Então, como a lei te dá uma alternativa, se você seguir essa alternativa, você pode excluir também. Isso foi o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu. O que o governo fez? O governo não gostou muito, né? No começo o governo comemorou essa decisão, né? Tem entrevista lá do Haddad falando, ganhamos, né? 90 bilhões e tal. Mas depois eles pararam para pensar um pouco e viram que a decisão não era tão boa quanto eles estavam imaginando. E aí o que aconteceu? Ele editou ali a medida provisória 1185, que foi convertida na lei 14.789, que basicamente diz assim, olha, está revogado o artigo 30, então assim, se existia essa opção, não existe mais, pelo menos não a partir de 1º de janeiro de 2024, não existe mais essa opção que existia. E agora é o seguinte, você que tem incentivo fiscal vai pleitear para a Receita Federal, vai apresentar um requerimento de habilitação do seu incentivo fiscal, e aí você vai tributar por IRPJ, CSL, PIS e COFINS, só que eu vou te dar um crédito fiscal de 25%. E tem várias condicionantes ali, requisitos que você tem que cumprir, períodos, né? Então, tá bom. Aí você pensa, bom, então agora eu tenho um crédito fiscal. Só que o crédito fiscal é de 25%. A tributação em nível federal, pelo menos para empresas no lucro real, é 43,25%. Então, o que adianta? Você tributa 43% e ganha um crédito de 25%. Outra coisa, tem requisito ali que o benefício tem que ter sido concedido como medida para estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico, né? O que isso quer dizer? Isenção, redução de base, nada disso vai ser, na maioria dos casos pelo menos, vai ser elegível. Ou seja, ele restringe. Ele restringe, exato. E o pior de tudo, né? Porque aí ainda é o que diz a lei, mas o pior de tudo, a lei revogou o artigo 30 da Lei 12.973, mas quando o Superior Tribunal de Justiça julgou o crédito presumido, e o crédito presumido é a principal forma de outorga de incentivo fiscal visada pelo governo, ele não disse que o que isentava era o artigo 30. Né? Ele disse assim, independentemente do artigo 30, você não pode tributar o crédito presumido. Então, a lei, a princípio, não muda nada para o crédito presumido, ela muda para os outros. Mas, no dia seguinte à edição da MP, né, o secretário da Receita Federal deu uma entrevista falando a gente vai pegar a empresa que tem crédito presumido. Né? Então, na verdade, assim, o governo está indo... a tentativa do governo de ir atrás dessas empresas é ilegal. Né? Ela está contra o que diz a lei. Né? E mesmo com essa nova lei, só que as empresas que têm o crédito presumido vão precisar judicializar o tema, né? Porque a própria Receita, o próprio secretário da Receita e o Haddad, embora não tenha sido tão explícito, também claramente a intenção deles é atingir essas empresas aí. Então eu diria assim, respondendo sua pergunta, quem é afetado por isso? Todo mundo que tem incentivo de ICMS por qualquer modo. Quem deveria ser afetado? Todo mundo que tem exceto crédito presumido. Só que quem tem via crédito presumido vai ter que judicializar, argumentando que não deveria ser afetado pela Lei 14.789, tá? Certo. E para as subvenções que foram recebidas no passado, tem algum impacto, Renato? Então, tô fazendo que nem o Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf, ele ia nos programas de entrevista, o entrevistador fazia a pergunta, ele só respondia o que ele queria ir lá para atender também o interesse dele político, dele numa eleição, para defender ali o mandato dele. Mas é que eu gosto de contextualizar as coisas, né? Até porque como eu sou o mais velho aqui da bancada, essa história da subvenção,
ela ela é antiga, né? Ela começou a ganhar mais corpo, né? Porque isso é anterior até a esse marco legal que eu vou fazer referência, que é o Decreto-Lei 1598 de 77. Então lá a gente tinha um tratamento, vamos dizer assim, mais detalhado sobre o tema. Um tratamento, eu diria, até bem pensado, né, ponderado. Aqui a gente tem a caneta do nosso saudoso mestre José Luiz Bulhões Pedreira, né, que deu a cara aqui para o negócio, dizendo o seguinte: olha, então, as subvenções para investimento, seguindo a linha ali do conceito de renda que ele adotava, etc., não vai nem constituir resultado. A gente nem vai conversar sobre isso, vai ser lançado direto à conta de reserva de capital. A gente tinha um dispositivo análogo na Lei 6.404, que também tem ali a marca da caneta, né, do professor José Luiz Bulhões Pedreira. Só que ele dizia, ok, independentemente da classificação contábil aqui adotada, tem alguns requisitos, né? Então tem que ser uma subvenção concedida como estímulo, né, para implantação, ampliação de empreendimento econômico, mediante redução de tributo, isenção, ou aí isso também se aplica no caso de que daí já não é subvenção para investimento, tá? Nos casos de doação para o poder público. Então isso acabou não gerando tanta discussão, ou talvez tenha ficado mais reservado aos empreendimentos instalados no Nordeste, né, na área de abrangência, na área da Sudene, na área da Sudã, porque lá essa figura da subvenção para investimento ela se mostrava mais presente. Mas a Receita Federal ela sempre foi reticente com isso. Quando a gente lê aqui o dispositivo que agora diz, você só vai poder tomar o crédito, já não estamos falando de exclusão, mas nada disso, sobre a receita apropriada e na medida, na medida da depreciação, amortização ou exaustão do bem, ou, enfim, do empreendimento que você ampliou ou construiu com o recurso da subvenção, ele está trazendo aqui uma coisa antiga, de 78, ele quer que emparelhe agora. Né? E os contribuintes, historicamente, não faziam isso. Eu recebia subvenção, dou o tratamento, com a virada contábil mudou um pouco, passou a ser registrado no resultado, mas nunca com esse emparelhamento que não é novidade isso que está na lei. Isso aqui retrata, a gente pega o parecer normativo 12 de 78, já tinha essa figura e aqui eles trouxeram aqui para esse regramento. O fato é que, sobretudo, vamos dizer assim, com uma nova onda ali em 2010, né, 2008, de repasses do governo, né, para a iniciativa privada para realizar empreendimentos de infraestrutura voltados à Copa do Mundo, né, nós também tivemos algumas situações como essa, a figura da subvenção para investimento voltou a ganhar holofotes, né? Saiu ali de onde estava mais presente ali as discussões nas áreas da Sudene e da Sudã, como se espalhou pelo Brasil todo. E aí veio a Lei Complementar 160, cujo objetivo primordial à época, né, era passar uma régua literalmente na discussão sobre os incentivos fiscais concedidos à margem do CONFAS. Tem um dispositivo que diz lá, né, que os valores aí de crédito presumido, né, de ICMS concedido no âmbito desses programas de benefícios vão poder ser considerados como subvenção para investimento, obedecidos lá os requisitos do artigo 30 e mais nenhum outro. Né? E aí, no meio de tudo isso, veio correndo aí paralelo, né, por fora, a discussão no STJ, que disse, o seguinte, não vou nem entrar no mérito se é subvenção para investimento, se é para custeio, se é ou não é. Eu vou, sob a perspectiva de benefício fiscal concedido pelo Estado, ele não pode dar lugar à base tributável pela União sob pena de haver uma ofensa ao Pacto Federativo. Aí o mundo caiu, né? E aí a discussão se ampliou muito. Até então não se dava muita atenção para isso, porque a renúncia fiscal ou quanto se deixava de pagar em termos de cofres públicos, não em termos de cada empresa. Né? Não era um negócio
tão expressivo. E aí, bom, no Brasil tudo é assim, não só em matéria tributária, né? Com ondas do momento, que o tênis verte, né? Agora entrou na moda o tênis, todo mundo usa o mesmo tênis. Quando eu era mais jovem, né, que começou a onda de insufilme em carro, não tinha carro blindado ainda, né? Aí era uma onda do insufilme, todo mundo tinha que ter um insufilme. E aí todo mundo passou a discutir o quê, né, Bardu? Como é que eu enquadro, né, na questão, na tese do STJ ou como subvenção? É a coisa... se a gente pega o gráfico, outro dia alguém mostrou, agora não me lembro, mas o valor da renúncia, o quanto se deixou de arrecadar, né, por força dessa matéria, às vezes dá um salto, é um foguete assim, né, nos últimos 5 anos, sobretudo depois da edição da Lei Complementar 160. E aí a reação foi desproporcional também, como aqui o Barduco bem comentou. Né? Primeiro que acabou com um negócio, com um regramento que era adequado da subvenção para investimento. Então, ao invés de tratar o problema como tal, o governo deu um tiro de bazuca, né, no negócio. Acabou com tudo, agora você tem que recolher o imposto de renda e a contribuição, e o PIS e a COFINS, né, dependendo da situação, você só vai ter o crédito calculado sobre o imposto de renda e dentro de amarras pelas quais a Receita Federal estava brigando há mais de 40 anos, por exemplo, o emparelhamento, né? Aqui limitando o tempo de aproveitamento e etc. Então, além dessa questão disso ser questionável, sobretudo em face aí de como vem julgando o Superior Tribunal de Justiça, a gente tem uma reação aqui absolutamente desarrazoada. É um instrumento útil, né, um bom instrumento para se realizar políticas públicas e que virou terra arrasada com isso. Não precisava, eventualmente ajustes aqui, abuso, combater abusos acolá, mas algo desproporcional como esse, sem falar aqui nos vícios que o Lucas comentou, me parece algo absolutamente desarrazoado e uma pena que o Congresso tenha já avalizado isso. Só a gente falou 2 temas até agora, só uma palhinha do que nós vamos ter nos próximos videocasts, que o Tributário Sem Blá 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 vai elaborar nos próximos meses, tá? E temas bastante polêmicos, hein, Renato, Lucas, né? Então tem bastante material e outros aí pela convidados, frente. Né? Nós convidamos o Richard Domingos, da Confirp, que é presença carimbada aqui nos videocasts gravados nos estúdios da UITEC. Infelizmente, ele tinha outro compromisso, não pôde estar aqui conosco, senão ia apimentar ainda mais a discussão. Aí eu estou tendo que falar mais aqui para poder compensar a ausência do Richard. Nos próximos ele vai estar aí, né? E outros convidados, né? Convidados do escritório também, e de fora também. Isso aí. Passando agora para um tema não menos polêmico que os outros, né? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a tributação das aplicações financeiras no exterior, né? Offshore, enfim, trusts. A gente tinha anteriormente, a Lei 14754 de 2023, né? Que foi editada, se não me engano, foi em novembro ou dezembro do ano passado. Né? Dezembro que saiu a lei, né? Perfeito, Lucas. Então, a gente tinha um tratamento ou do ganho de capital, né, para as aplicações financeiras, ou ganho de capital, ou carnê-leão. Como vai ficar agora, Lucas, com a alteração da lei? Tá. Vamos lá. Então, esse daí também é uma que tem uma matéria que tem um tempo já que o governo vem tentando, né? E aí não é o governo atual, são todos os governos. Então, a gente teve aí, vamos dizer, de 2010 até hoje, governos de todas as linhas, né? Teve governo do PT, aí teve impeachment, aí teve o Temer, teve o Bolsonaro, voltou o Lula, enfim. Mas pelo menos uma tentativa em cada um desses governos teve de tentar alcançar esses rendimentos no exterior, né? E dessa vez a medida passou, né? O que a gente nota, né? Assim, acho que esse é um tema que realmente causou muita confusão, né? Na imprensa, principalmente, na forma como foi colocado. Então, parecia, pelo menos no primeiro momento, assim, que eles iam trucidar quem tinha investimentos no exterior, né? Que a tributação ia ser muito elevada, que iam destruir essa forma, que não ia mais valer a pena. E as pessoas começaram a entrar em desespero. Mas, no final, foi feito um acordo ali, principalmente com deputados do Centrão, e a versão final que passou, ela não é necessariamente ruim. Cada pessoa tem que olhar a sua situação e ver, para mim é ruim ou para mim é bom? O que eu faço agora para aproveitar melhor dessa legislação ou para não ser tão impactado por ela, né? Mas em linhas gerais o que a gente viu investimentos no exterior tinham um tratamento tributário muito pouco
muito pouco sofisticado. Então, não existia um regramento específico para investimentos no exterior. A gente pegava as regras de ganho de capital aqui do Brasil, que elas não eram feitas para rendimento do exterior, elas eram feitas mais para venda de imóvel, venda de participação societária no Brasil. E aí, como não tinha um regramento específico, a gente aplicava lá de mais bens e direitos para os rendimentos no exterior. Isso gerava algumas confusões. Por exemplo, você recebe dividendos de uma empresa estrangeira, você paga o carnê-leão lá, a alíquota de 27,5%. Não, mas então eu não recebo dividendos, eu recebo juros de uma aplicação no exterior. O que é? Não, então é 15%. Então, uma tributação muito discrepante para duas coisas que, em essência, não são tão diferentes. Quem tinha offshore, né? Bom, eu tenho offshore. O offshore seria uma pessoa jurídica controlada, né, no exterior, que geralmente se chama de offshore. Como se tributa isso? Bom, você só vai tributar no momento em que você realizar parte do ganho, né? Que seria ou você receber dividendos dela, ou você vender essa participação societária, ou reduzir capital. E é a mesma coisa. Se eu reduzo o capital, tem uma tributação de 15%, que é o ganho de capital na realização de outros bens e direitos. Se eu recebo dividendos, eu tenho uma realização de 27,5%, tributação, né? O que todo mundo fazia? Ficava fazendo reduções de capital, né? Que é um formato, assim, um pouco estranho, né? E que tem uma burocracia societária para você ser enquadrado numa alíquota menor. Então, isso tudo assim, que existia uma necessidade de regular os investimentos no exterior de forma mais adequada, não tem dúvida, né? Mas a intenção da Receita não era propriamente regular os investimentos no exterior com mais precisão, tal. Era pegar principalmente essas entidades controladas no exterior, as offshores, que elas tinham um efeito. Geralmente a gente vê na imprensa assim que os super ricos não pagam imposto sobre o rendimento. Bom, na prática o que acontecia é que eles deixavam o dinheiro ali na offshore, não resgatavam, não tiravam o dinheiro ia rendendo e eles só iam pagar no dia que tirassem o dinheiro, né? Mas assim, não é uma, como se diz aí, brecha na lei, entre aspas, né? Não, eles iam ter que pagar esse imposto. O problema é que eles só iam pagar no dia que resgatassem e muita gente deixava o dinheiro lá e não resgatava. Então o governo não via nunca a cor desse tributo, e isso incomodava bastante, né? E aí a lei tem esse viés, né? Essa intenção de atingir esses ganhos das offshores. Então, para quem tem entidade controlada no exterior, que seria ali mais de 50%, ou em conjunto com parentes, né, pessoas ligadas, você vai começar a tributar anualmente. Essa é a principal intenção da lei, é a principal mudança. Então você vai tributar anualmente o lucro dessa offshore, ainda que ele não tenha sido distribuído. Então é uma antecipação do imposto que um dia você provavelmente ia pagar, né? Mas agora você vai pagar ano a ano e a Receita vai receber do jeito que ela gosta. E para outras aplicações feitas diretamente na física, aí ficou melhor do que era, né? Porque aí você só vai pagar quando realizar, é a regra que já existia, quando vender, quando receber juros, dividendos, alguma coisa. E a alíquota agora é 15%. Não importa se é juros, se é dividendo, se tem natureza mista, se você vendeu para um terceiro, ou se você resgatou junto ao emissor, ou se ele te pagou um rendimento antecipado, a alíquota é 15% e ponto final. E aí a lei ainda traz uma opção de você tratar a offshore como transparente, que e se não existisse a offshore e eu detivesse os ativos diretamente? Bom, você pode tributar dessa forma. Então, assim, de forma bem resumida, o que a lei faz? Unifica a tributação em 15%, ponto 1, e 2, manda você tributar ano a ano se você tem uma entidade controlada no exterior. Que não precisa ser uma empresa offshore, uma pessoa jurídica, pode ser um fundo de investimento, dependendo da forma, pode até ser um seguro de vida. Qualquer coisa que você tenha que seja uma entidade controlada no exterior que investe em ativos, você vai ter que tributar o resultado dela contábil anualmente. Essas são as mudanças principais da lei, tá? Perfeito, Lucas. Eu acho que a legislação antes também era muito mais complexa, né? Tem em relação às obrigações acessórias, e acabou simplificando bastante, né? Também em relação a esse ponto. Às vezes a gente tem que, quando fala de tributação, sobretudo de pessoa física, de pequenos, micro e pequenos empreendedores, não adianta a gente às vezes querer adotar ali padrões muito complexos, mas isso vai aferir com mais precisão a capacidade contributiva se a pessoa não tem instrumentos, né, para tanto. Então a pessoa física, a rigor,
mesmo quem tem um padrão de vida melhor, né? Não é o foco dela ficar ter uma contabilidade, né, das coisas que ela realiza para poder apurar e etc. Então, a legislação anterior ela pecava por esse excesso, né? Então, você tinha que fazer um controle mensal daquilo que era disponibilizado ou não. Aí tinha uma disposição que conceitualmente era interessante, mas tornava ainda mais complexo. Então, ó, por exemplo, para os rendimentos, para os bens adquiridos com rendimentos auferidos originariamente em reais, você tem que computar a apuração, na apuração de eventual ganho de capital, a variação cambial. Para os bens adquiridos com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a variação cambial não era computada. Então começava a ficar uma teia ali, né? E na prática é muito, talvez, ousado a gente dizer ninguém observava, mas eu acho que a esmagadora maioria não fazia nada, né? Ninguém recolhia. Então, nesse sentido, essa questão de trazer a tributação uma vez por ano, você declara, isso torna a coisa mais racional e mais praticável, né? Tem até aquele livro da professora Regina Helena Costa, da ministra, né? Professora Regina Helena Costa, que é tema do trabalho de livre docência dela, que é da praticabilidade, né? Em matéria tributária. Ela vai muito ao ponto. Na Europa já se debatia muito isso, e o professor Schwery também fala bastante a respeito dessas questões, né, de tornar praticável, né, algo. Então isso você acaba prestigiando a igualdade, né, você traz todo mundo ali para contribuir. Então, nesse sentido, esse tipo de simplificação é positiva. Em matéria de offshores, essa é uma questão também já antiga, né? E muitos advogam até em termos de justiça tributária. Então, vamos dizer assim, para os mais formalistas, eu não posso tributar a renda que não está disponibilizada. Para aqueles mais pragmáticos, poxa, mas a pessoa tem controle absoluto, né, sobre o ato de disponibilização da renda. É só uma questão dela dar um clique, né, ou dar uma ordem ali de disponibilização. Então, não faria sentido deixá-las à margem da tributação. Então, essa é uma discussão que vem há anos aí rodando, mas o fato é que, pelo menos em matéria de países desenvolvidos, esse já era um padrão adotado. Então, se você tem absoluto controle, então você tem que praticar ali uma tributação automática quando seja de renda passiva, você tem o controle, ou mais ainda quando a entidade esteja localizada num mal denominado paraíso fiscal, né? Então, se adotar uma regra de transparência seria mais adequado em termos de justiça, de justiça tributária. Agora, temos que ver como é que vai ficar na prática, né? Porque vai depender ainda, apesar de haver aí acordos de troca de informações, isso a gente não vê a Receita fazendo uso desse expediente, porque é complexo, precisa de mão de obra. A gente sabe aí que a Receita está numa fase difícil em termos de capital humano, né? Vem diminuindo, né, o quadro de servidores da Receita Federal. Então, temos que ver. Tudo bem, agora a tributação automática, você pega no balanço, mas vai depender tudo aí da pessoa, do contribuinte, realizar os procedimentos. Então, vamos ver como é que a coisa vai se comportar. Eu diria que essa lei ela foi muito mais bem pensada, maturada, do que a de subvenções, por exemplo, ou mais ainda do que a medida provisória da reoneração, que a gente vai comentar mais adiante. Tem pontos críticos, a questão da regulação dos trusts, por exemplo, em que pese aí a iniciativa, né, pela primeira vez tratando disso no direito brasileiro, ficou uma coisa muito mal redigida, ainda talvez merecesse uma reflexão maior, mas a gente tem aqui alguns avanços. E a questão dos fundos, né, Lucas, comentar rapidamente para os fundos fechados, que também houve uma mudança aí do regime de tributação, talvez essa até de uma maneira menos suave aqui do que para as offshores e investimentos no exterior,
que agora eles vão passar, como regra, a estar sujeitos ao come-cotas, né? Semestral. E aqui muito por conta da narrativa, também não levando em conta as características, né, dos fundos ou do tipo de investimento que se pretende, né, com esse tipo de fundos fechados. E aí, quando você diz ali, ó, taxação dos super ricos. Pronto, aí você conquistou o apoio da sociedade, começam a martelar na imprensa, nos mais diversos canais, né? Televisão, imprensa tradicional, redes sociais, e aí você já perde você já não sabe nem porque você está discutindo mais. Né? A taxação do super rico. Imagina o que o super rico não tem que pagar. Não, mas calma, tem um fundamento, né, por trás disso. Mas essa também é uma novidade aí, muito impactante, penso eu, até mais impactante do que a tributação de aplicações no exterior e de offshores. Né? Isso vai mexer bastante aí com a área de investimentos, né, no Brasil, inclusive investimentos não só financeiros, tá, mas em empresas operacionais, né, os conhecidos aí private equities e por aí afora. E que a gente pode comentar também no momento mais oportuno, né, Renato? Sem dúvida, vamos aprofundar, né, tem muito detalhe. Exatamente. O papo tá muito gostoso, tá muito bacana. E vamos agora para o assunto, então, né, finalizando aí os nossos assuntos, né, as nossas atualizações, que talvez acho que é o assunto menina dos olhos ou menino dos olhos do momento, né? Que seria a desoneração da folha, ou a gente pode chamar também da oneração gradual. Reoneração, né? Reoneração. Então, a gente está vendo ainda as reportagens, observando que são vários os títulos aí que a gente está encontrando sobre o assunto. Teve uma MP, né, de 2023, foi a MP 202, e ela acabou onerando 17, se eu não me engano, foram 17 setores, né, no total, com a contribuição previdenciária. Então, só para a gente ter em linha, quando a gente estava falando da desoneração da folha, tem a tributação da contribuição previdenciária 20% e a gente vai substituir, né, sobre a folha de pagamento, e a gente substitui, né, essa tributação para 4,5%, né, de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Né? E o que vocês entendem que essa nova política, né, de desoneração pode impactar para as empresas? Muito bom. Então, aí eu contextualizo um pouco, aí o Lucas comenta. A questão do peso, né, aqui da tributação sobre a folha é algo realmente, não tem como dizer que não é maléfico, né, que para a economia brasileira desestimula a formalização, né, de contratação de empregados. Então, talvez, eu acho que a gente tem um problema ali na raiz, né? Uma avaliação mais aprofundada e mais abrangente de como resolver o problema e não fazer isso de forma tópica, né? Ou de forma específica. Quando isso foi feito, no começo era tecnologia da informação, era TIC, TI, eram poucos setores, e aí, bom, o empresariado, quando verifica, também vou pleitear a inclusão, todos com ótimos fundamentos, realmente isso é extremamente maléfico, mas aí a gente fez um puxadinho ali com a desoneração, e aí começou a discussão, né? Primeiro de gente querendo ingressar na lista, né, de setores querendo ingressar, e depois, de outro lado, o governo querendo acabar, né, com os governos, ou pelo menos os ministros, né, da Fazenda seguintes, né, querendo acabar com o mecanismo, porque isso representava ali uma perda de arrecadação significativa. Bom, já que a coisa foi feita, né, eu acho que seria uma ótima oportunidade para rediscutir toda a tributação, né, sobre vou aqui, ou entre aspas, né, a tributação sobre a folha. Né? Então, como é que a gente pode melhorar para todo mundo, não deixar só alguns setores, né, alguns setores contemplados? Isso não só deixou de ser feito, né, como
houve ali uma bateção de cabeça, literalmente, entre o Poder Executivo, né, e o Legislativo. O Legislativo tomou uma decisão, né, de prorrogar, realizar mais uma prorrogação do regime, perdeu a oportunidade de fazer um debate talvez mais abrangente sobre o assunto. E aí o governo, dias depois da prorrogação, ele vem e revoga, né, a prorrogação e fica todo mundo que nem barata tonta, né? E propõe a reoneração, e aqui em bases até muito difíceis, né? Então, primeiro, vai acabar a tributação, aquela da contribuição previdenciária sobre receita bruta, acaba. Volta a tributação sobre folha. Mas para aqueles setores contemplados, né, vai aos pouquinhos. 10% em 2024, 12,5% em 25%, 15% em 26%, 17,5% em 27%. Né? Aí, para um outro anexo, né, que são 2 anexos que contemplam os setores atendidos, abrangidos pela desoneração, 15% em 24%, 16,25% em 25%, 16 inteiros e 5,10% em 2026, 18,75% em 2027. Só que, aí começa, aqui é que começam as discussões, né? A gente vai escarafunchando aqui, vamos buscar a tese. Mas essas alíquotas, a gente sabe, é 20%, né, a alíquota da contribuição patronal, né, a contribuição sobre folha patronal, vamos chamar assim para todo mundo entender do que a gente está falando. Mas essas alíquotas reduzidas não é sobre tudo, não, calma, né? Eu vou aplicar até um salário contribuição, até um salário mínimo por pessoa. Então, basicamente, se eu tenho lá sei lá, 10 empregados, então multiplico ali o 10 por... Essa vai ser a minha base, 10 pelo salário mínimo, essa vai ser a minha base para a alíquota reduzida. Aquilo que exceder a isso vai estar sujeito à alíquota de 20%. Tá correto, Lucas? Que o Lucas me corrige aqui nas interpretações, né? Então, aí o pessoal foi uma chiadeira geral, porque além da reoneração, quando você lê isso no detalhe, né, o que exceder, essa base que eu comentei, que é número de empregados, vezes, né, aqui o salário mínimo, vai estar sujeito já à alíquota normal. Então vai ser realmente um cavalo de pau. Como as contribuições, a majoração e instituição de contribuições para financiamento da Seguridade Social, e esse é justamente o caso, né, estão sujeitas à anterioridade nonagesimal, a MP de 28 de dezembro ele ainda deu uma colher de chá ali para não cair no meio do mês de março, no final do mês de março, falou 1º de abril. Parece até piada pronta, né? Justo em 1º de abril vai começar a vigorar esse novo regime instituído por uma medida provisória e, se não for convertida, né, pelo Congresso, que vai acabar tendo mais prazo do que isso para poder apreciar. Então, as empresas que estão contempladas aqui hoje estão numa situação de extrema insegurança. Como é que eu vou fazer aqui o meu orçamento do ano? Né? Como é que eu vou tratar esse negócio? Fica lendo na imprensa, o Pacheco negociou com o Haddad reformular isso, aí no outro dia não, o Senado está pressionando, o Congresso está pressionando o senador Rodrigo Pacheco a devolver a MP. Então isso complica muito o planejamento das empresas. E aí, Lucas, o que você acha disso? Assim, de todas as medidas que a gente discutiu aqui, talvez essa tenha sido aquela feita de forma mais amadora, né, e mais às pressas. Não sei quem se lembra, hein, mas em 2015 ou 2016 ali, o Gilmar Mendes não era muito amigo do governo do PT na época, e ele falou, nossa, esse governo parece as organizações Tabajara, né? Eram outros tempos, hoje em dia, né, ele não diria isso desse governo, mas nesse tema me pareceu que o governo foi bem organizações Tabajara, né? O que aconteceu? Recordar é viver. Recordar é viver. E a desoneração da folha é um programa original da Dilma, né, lá de 2012, no governo dela. Existe um diagnóstico generalizado de que não deu certo, né? Então o governo perdeu a arrecadação e não se refletiu no aumento da empregabilidade como esperado. Mas uma vez que você institui um benefício desse, ainda mais sobre a folha, é muito difícil tirar, né? A gente vê todos esses incentivos aí, Zona Franca de Manaus, Sudene, Sudã, isso tudo é provisório. Só que o provisório no Brasil ele é para sempre, porque quando chega na véspera de acabar, ele tem que ser prorrogado, porque todo mundo já contava com aquilo, aí surgem, né,
aqueles pedidos, né? E esse incentivo em específico, como ele é diretamente o custo da empregabilidade, ele tem um apelo popular muito forte. Ele tá no extremo oposto lá dos super ricos, né? Uma coisa é falar, eu vou tributar os super ricos, independentemente do que significa super rico. Outra coisa é, eu vou tributar o seu salário, né? O salário do empregado, CLT. Então, não é só o CLT, mas principalmente o CLT. Então, esse tema é muito sensível, né, para os deputados ali. Eles têm medo de votar a favor de um fim da desoneração e aquilo ser extremamente impopular. Então, sempre acontecia isso de a desoneração vai até tal data. Chegava na véspera, prorrogava. Vai até tal data, prorrogava. E 31 de dezembro de 23 era uma dessas datas em que ia acabar. Isso nem estava sendo assunto na imprensa, já tinha um projeto de lei para prorrogar. O projeto foi aprovado com mais de 80% dos votos, né, favoráveis de parlamentares, pouquíssimos votos contra. No Senado foi votação simbólica, que é aquela quando todo mundo é a favor, eles nem chegam a contabilizar os votos, né? Então, assim, não era nem notícia. Ah, tá bom, vai ser prorrogado para 2027, né? Vida que segue. Só que aí o Haddad vetou, quer dizer, o Haddad começou a defender o veto, o Lula vetou. E aí isso foi uma surpresa para todo mundo. Só que foi assim um tapa na cara do Congresso, né? Porque o Congresso aprovou com mais de 80%. Aí sem um certo diálogo ele foi lá e vetou. Tá bom. Aí o Haddad falou assim: eu vou mandar uma medida provisória substituindo a sistemática atual da desoneração. O Congresso assim, teve uma pressão tão forte que eles derrubaram o veto do governo antes que viesse a medida provisória. Então eles não esperaram. O Haddad falou, calma, eu vou mandar. Eles não esperaram, derrubaram o veto e falaram, vai entrar em vigor sim. E aí veio essa medida provisória 1202, que trouxe esse plano de reoneração aqui que o Renato estava comentando. O Congresso, inclusive, estava ameaçando devolver a medida provisória, que é quando ele não aceita, né, a medida provisória, e fala, vou devolver e mandar um projeto de lei. Isso não foi feito até o momento, parece que tem tido umas notícias de que o próprio governo vai retirar essa medida provisória e mandar um plano alternativo. Mas está essa queda de braço aí entre, de um lado, Congresso e empresas dos setores beneficiados e do outro, o governo, né, Fazenda. E ainda tem setores que não são beneficiados e estão tentando entrar, né? Que a gente vê ali que não tiveram sucesso nessa tentativa, mas estão tentando entrar. Mas em linhas gerais, né? O modelo de desoneração da folha, na forma como está, que eu escolho determinados setores e eles pagam diferente, de uma sistemática diferente, claramente ele não é bom, né? Isso aqui precisa ser rediscutido. Agora, essa medida provisória 1202, ficou muito claro que ela foi feita às pressas, né? Então, assim, teve o veto, o Congresso derrubou o veto rápido, eles pegaram, escreveram qualquer coisa, né? Tava até comentando com o Renato, a gente tava tomando um café antes de vir aqui, assim, é horrível, né? O nível técnico, a redação péssima dessa medida provisória, você vê que foi feito em cima da hora, de qualquer jeito, um monte de brecha, sistemática ruim, confusa. Então, é o que eu acho que vai acontecer. O próprio governo talvez retire essa medida provisória, né, ou o Congresso vai devolver, vai ter que ter um projeto de lei, né, que mude a forma, e aí é bom pensar uma forma que atenda não só a setores X e Y que tem mais força política, ali, mais interlocução, mas que atenda mais setores ou todos os setores com uma sistemática diferenciada, né, e que consiga desonerar a folha no sentido amplo, né, assim, deixar mais barato contratações, de uma forma geral. Então, o cenário é de extrema insegurança jurídica, é só pensar, quem estava fazendo um plano de negócios ali teve que mudar, parar, ler notícia umas 4 vezes entre 1º de dezembro e 31 de dezembro, né? E agora está se preparando para uma mudança em abril. Eu vi que o governo soltou uma cartilha a respeito disso, e nessa cartilha eles falam, né, que vão ser onerados esses setores para os quais o benefício foi muito relevante. Né, mas também não citam nenhum estudo específico para isso, só falam, esse é o termo que é utilizado. Não sei se você tem em mãos, Renato, assim, quais seriam esses principais setores que continuam, ou melhor, que seriam onerados novamente. Pelo menos, assim, citar 2 ou 3 deles. A gente tem, né, que eu falei, processamento de dados, transporte de cargas, teleatendimento, diversos setores da indústria, né, subsetores, né, da indústria,
a rigor, quem emprega mão de obra intensiva, construção civil, se eu não me Construção engano, civil. tá aqui. Não, o benefício, de fato, ele é muito importante, né? Mas como mesmo à época, né, ele não foi feito pensando todo o regime de tributação de folha e só para alguns setores, por mais justo, né, que seja por mais justa que seja a redução, ficou sempre essa indisposição de um ministro da Fazenda chegando, poxa, mas e outros? Não está gerando emprego que estavam prevendo, estamos precisando desse dinheiro aqui nos cofres públicos. Então, mas realmente vai impactar muito porque são setores de mão de obra intensiva, né? E a questão é que, a bem da verdade, a cobertura é curto, né, Isaías? O governo não está trabalhando no lado das despesas e eventuais racionalizações aí dos gastos, né? E não tem como cortar o tributo, que ninguém falou da reforma tributária. Vai diminuir? Não vai diminuir. Não vai diminuir porque não tem previsão para diminuição da despesa. Pelo contrário, na reforma tributária, como está contemplado, o que a gente prevê é um aumento, né, da carga tributária e dos preços relativos da economia, mas isso a gente vai falar melhor no nosso videocast específico sobre reforma. Então, me parece que aqui só pegando um gancho, aproveitando que estamos falando da MP, rapidamente, além da questão da reoneração, houve também ali o estabelecimento de limitações à ao aproveitamento de créditos relativos a tributos pagos indevidamente, assim, né, considerados por força de decisão judicial. Então, hoje, eu discuto lá uma determinada exigência, vou falar aqui de uma que ficou famosa, né? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então eu ganho lá o processo, apuro o meu crédito, né? E tenho dois mecanismos. Ou eu vou pelo caminho de receber isso em dinheiro, e aí sigo o caminho, o regime dos precatórios, que virou uma avacalhação, sobretudo por conta da famosa PEC dos precatórios, editada ainda ali no governo Bolsonaro, ou eu compenso com tributos de competência da União. Não tem limitação para isso. Então, se eu tiver débito para aproveitar o meu crédito em 6 meses, aí eu posso aproveitar. Agora ele diz que, não, calma lá, se o teu crédito for superior a 10 milhões de reais, você vai ter que fazer isso ao longo de 5 anos. Então, veja só, né? Acaba sendo até um estímulo para o governo instituir ou aumentar aí de maneira inconstitucional tributos, porque eu consigo arrecadar já, e depois se a pessoa, né, questionar isso e ganhar, eu vou devolver em 5 anos. Então acaba até incentivando aqui o governo a se financiar mais ainda, né, em cima dos contribuintes. Então é algo que, a meu ver, essa questão da limitação, primeiro que é por força de decisão judicial. Esse tipo de limitação não tem o menor cabimento, é injusto, né? É assimétrico, né? Então aqui ele me cobra com uma série de penalidades muito mais gravosas do que aqui nos negócios privados, né? E ele me cobra algo que é indevido e ainda tem 5 anos para me devolver, caso o valor que eu tenha a receber seja superior a 10 milhões de reais. Esse ponto, infelizmente, pelo que eu tenho lido, me parece que o Congresso está de acordo, né? Então a reoneração tem toda essa polêmica que o Lucas comentou, mas nessa questão da compensação, infelizmente, me parece que a gente vai ter aqui, o governo vai ter sucesso. Aí vamos ver como é que a coisa vai se comportar no judiciário, que, a meu ver, isso aqui fere, né, o Código Tributário, no mínimo, né, o Código Tributário Nacional. Então, não sei se você quer comentar alguma coisa adicional a respeito da compensação, Lucas? Não, acho que é só de fato, a gente viu, assim, são temas que causam incômodo no governo, né?
Isso daqui é óbvio que é indevido, né? O contribuinte só tem algo a recuperar, não é porque o judiciário deu um presente para o contribuinte, é porque ele pagou indevidamente um tributo que estava sendo cobrado de forma ilegal ou inconstitucional pela Receita Federal, e agora ele tem o direito, né, de restituir. Ele restitui só com Selic, né? Ou seja, ele provavelmente tem um custo de capital mais alto que isso, ele perde dinheiro mesmo restituindo com Selic, né? Mas ainda assim agora parcelado, né, em até 5 anos ali para quem tem créditos acima de 500 milhões. Esse ponto, eu não sei como ele vai... a partir de 10 começa, né? Isso. Até a partir de 500 milhões o parcelamento é em 5 anos. E eu não sei exatamente como vai ficar o trâmite disso aqui, porque eu imagino que essa medida provisória vai cair, né? Só que aí vai ser editado ou ela vai ser aprovada só nesse trecho, né? Ou se ela for inteira retirada, vai ser enviado um novo projeto, mas é bem provável que isso seja aprovado, né? Não tem grande polêmica, quer dizer, tem a polêmica, mas não tem aparente discordância entre Congresso e governo quanto a isso. Isso aqui é um tapa na cara, né, da sociedade, é uma brincadeira. Não bastava a questão dos precatórios, que há anos, né, vem sendo discutida, o Supremo ele resolve ou remedia minimamente a situação, vai lá o governo dá um tapa na cara, e aqui vem mais um, né? É a sociedade dando a outra face, né? É um absurdo. Como o Lucas falou, o mínimo são passou de 10 milhões, o mínimo são 5 anos, né? Isso pode ser graduado. Quanto maior for o crédito, mais tempo para devolver o recurso, eu não tenho dúvida. E o governo federal, essas iniciativas acabam servindo de inspiração para os entes subnacionais, né? Isso aqui você dá a ideia. Então, para isso aqui se alastrar, é 2, né? Então, veja você, vai virar, pode pegar essa moda. Então, eu crio lá uma exação que é inconstitucional, por exemplo, lá aqueles valores que eram cobrados para se fruir benefício fiscal de ICMS. Então, os estados em dificuldade, os municípios em dificuldade, criam algo que sabidamente é inconstitucional, discutido, aquilo vai ser derrubado, mas como eu vou poder devolver aí parceladamente, nem vai ser no meu mandato mais, então que se exploda, né? Então mais um peso aí, um peso adicional nas costas do contribuinte, porque não, realmente é um tapa na cara, né? É lamentável, né? Um dispositivo como esse, mais lamentável ainda, o Congresso está debatendo sobre a real possibilidade disso ser aprovado. Certo, Renato. E a gente vai falar isso também no momento apropriado, sim, né? Sim. Alongar muito mais aí o assunto. Vamos ver como essa medida provisória, que a gente vai ter que ver como é que se comporta, né? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente precisa ainda falar sobre um último assunto, só para dar uma palhinha aí para os nossos ouvintes, né? E encerrar, na verdade, o videocast de hoje, falar sobre o ICMS, sobre transferências, né, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A gente sabe que no ano passado o STF decidiu que não há tributação de ICMS, né, nas operações de circulação de mercadoria entre os mesmos contribuintes, e essa decisão gerou uma repercussão enorme nos estados e também entre diversas edições legislativas dos convênios, né, do ICMS. Lucas, deixar para você falar agora um pouquinho sobre esse assunto. O que vai mudar em 2024, né, nesse ano, em relação a essa decisão? Certo. Bom, falar rapidinho aqui para a gente não extrapolar demais. Já extrapolamos, na verdade, né? Não extrapolar muito tempo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, isso lá em 2021, com efeitos para todos os contribuintes, que transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não deveriam ser tributadas pelo ICMS, né? A transferência é basicamente quando matriz e filial ou duas filiais do mesmo CNPJ raiz, né, mesma pessoa jurídica, transfere a mercadoria de um para o outro, né? Isso não deveria ter a incidência do ICMS, justamente porque, no argumento do Supremo, né, não há efetivamente uma transferência de titularidade, é como se fosse uma mera movimentação física, mas é de uma pessoa para ela própria. Esse foi o argumento. Só que o ICMS tem uma sistemática muito própria de créditos e débitos, né, no qual o débito em uma empresa é crédito para outra. Então, na prática, a transferência entre mercadorias não é que ela aumentava a carga, mas ela transferia a carga do estabelecimento remetente para o estabelecimento destinatário, né? Então, o remetente tinha que pagar um imposto, mas o destinatário, no final das contas, ficaria com crédito e, no final das contas, aquilo ia... um mata o outro, né, e ficaria no zero, em tese, né?
Deveria ser assim, só que tem muitas peculiaridades, né? No Brasil, a gente tem incentivo fiscal, a gente tem outras situações. Tinha a questão do agro ali, movimentação de rebanho, né? Que às vezes era realmente, a intenção era simplesmente tirar o gado de uma fazenda e passar para outra. Você tinha que pagar ICMS para fazer isso, gerava uma confusão e aí essas empresas entravam na justiça. Bom, o STF decidiu o seguinte: não incide ICMS, porém, né, os estados devem garantir uma forma de o contribuinte transferir o crédito caso ele assim deseje. Né? Foi isso que o STF falou. Então, por que eu gostaria de transferir o crédito? Para a operação ficar mais organizada, porque no final das contas o estabelecimento A transfere para o B vende para o cliente. Então esse B, às vezes é bom que tenha o ICMS para ele ter o crédito. Mas nem sempre Senão é bom. a carga tributária pode ficar maior, né? Se Fica eu não transfiro o crédito em algumas situações, a carga do imposto fica maior ainda. A maior parte dos contribuintes está nesse bolo que tem vantagem em transferir o crédito. Então veio o convênio. Bom, e o STF falou, até 31 de dezembro de 23, vocês estados vão ter que regular o crédito. Foi isso que ele falou. Então veio um convênio do CONFAS. O CONFAS, para quem não sabe, é o conselho que reúne as secretarias de fazenda dos 26 estados mais o Distrito Federal, e criou uma regulamentação. Foi o convênio 174, falando assim: a transferência do crédito em operações interestaduais é obrigatória. O Rio de Janeiro falou, não vou assinar isso porque isso aí é inconstitucional e eu fiz as contas aqui, eu vou sair perdendo. Né? Então eles editaram um novo, que é o 178, falando a mesma coisa, só que agora não precisa ter anuência de todos os estados. Então, exceto o Rio de Janeiro, todo mundo concordou e passou. Esse convênio, apesar de formalmente válido, ele é um instrumento válido para regular isso, ele contraria o que o STF falou, porque ele obriga a transferência do crédito em operações interestaduais. E aí começou a ficar uma confusão, porque cada estado começou a regular do seu modo. São Paulo, por exemplo, disse assim: em transferência interna, você transfere se quiser. Em transferência interestadual, você é obrigado a transferir, porque é o que está no convênio. Então, São Paulo ele tentou observar a decisão do STF, mas só para o interno. Para o interestadual, ele não fez porque ele está seguindo o convênio. Então, tem empresas para as quais não faz sentido transferir o crédito. Então, aquelas que têm benefício fiscal, por exemplo, se ela transfere o crédito para o estado onde ela faz a venda com incentivo, ela perde o crédito, porque normalmente a lei do incentivo fala que você perde o crédito. Então, para ela, faria sentido usar a decisão do Supremo. Então agora, não bastasse talvez essa empresa já judicializou o tema lá atrás, já ganhou a ação, ou talvez não tenha ganhado a ação, mas como o Supremo julgou favoravelmente com efeitos para todos, ela achou que não ia precisar. E agora ela vai precisar judicializar porque veio uma regulamentação estranha do convênio. Então o que muda? Para a grande maioria das empresas, nada. Né? Para a grande maioria das empresas, muda mais o procedimento. Em vez de destacar na nota, pagar o imposto, ela vai transferir o crédito ali por uma sistemática do sistema da Cefaz. Mas assim, o efeito prático é zero. Agora, para aquelas que não querem transferir o crédito, geralmente quem tem incentivo fiscal nesses estados, né, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, ou algumas empresas do agro, para essas aí elas vão ter que ajuizar a ação alegando a inconstitucionalidade do convênio 178. Isso é muito relevante, Isaías, porque hoje grande parte do comércio brasileiro ele está estruturado aí de tal forma que haja aproveitamento de benefícios fiscais, né? Então, operações de cross-docking envolvendo aqui Extrema, aqui no sul de Minas Gerais, o Espírito Santo, né? A gente tem outros vários exemplos. Então, não havendo essa possibilidade, né, de se transferir, de manter o crédito, isso vai onerar a tributação e pouca gente fala disso, né? Mas afeta a precificação dos produtos e eu digo aqui com tranquilidade, né? Grande parte aqui do e-commerce brasileiro ele se baseia em estruturas de alguma forma contemplando aí estados que outorguem benefícios fiscais, a estrutura comercial brasileira, né? Em grande medida, especialmente envolvendo itens importados, né? Então vai ter um impacto sim nos preços e é engraçado, né? Coisas do Brasil. Poxa, mas o Supremo Tribunal Federal
não resolveu o assunto, todo mundo falava que não podia ter, agora não, aí você tem que entrar com ação para poder, na verdade, ter a faculdade, né, de manter o crédito, de fazer a transferência do crédito ou de manter o crédito, né? Então a gente vai puxando, né? Vira um novelo. Então eu só queria aqui, antes de a gente fechar, são as minhas últimas palavras, depois eu só vou agradecer, Isaías, para a gente localizar o nosso público no tempo, né? Puxa, é tudo para amanhã, né? Não, calma, né? A reforma tributária, nós já falamos um pouquinho, ela depende ainda da instituição de leis complementares, instituindo efetivamente todas essas figuras e institutos previstos pela Emenda Constitucional 132, né? Que foi a emenda que introduz a reforma tributária no nosso sistema. Então, a gente vai começar realmente, se tudo correr conforme o figurino, nessas leis complementares sendo aprovadas a tempo, etc. Em 2026, a gente começa um teste da CBS e do IBS. Aí, em 2027, a gente vira a chave para a CBS. Aí, em 2029, começa a transição pro IBS. Ela segue 2029, 2030, 31, 32, aí em 2033 que a gente vai ter aí a reforma tributária sob a ótica dos contribuintes, sob a ótica dos entes públicos, a questão muda bastante, né? Vai estar valendo efetivamente. Isso aqui às vezes vira até motivo de piada. 10 anos no Brasil, né? Onde nem o passado onde até o passado é incerto, mas fica que é isso que está previsto, então a gente tem que passar a mensagem aqui para a nossa audiência. Em relação à medida provisória da subvenção, que é a do crédito fiscal, que cai todo aquele regime, agora aquele crédito, você me paga primeiro, depois eu te devolvo um pouquinho, né? Pingado já está valendo, correto, Lucas? Então, desde 1º de janeiro aqui, né? A questão da tributação de aplicações financeiras no exterior e de offshores, né? De entidades no exterior, assim como dos fundos fechados, também já está valendo, né? Já está valendo já esse ano, então a turma tem que se organizar, entender o que está acontecendo. E a reoneração, né, que está batendo cabeça aí, né, Lucas? Se de fato isso for aprovado, né, essa MP for aprovada, a reoneração ela passa a valer em 1º de abril, né? Então é curioso aqui. Então no dia a gente tem todo esse pano de fundo, né, de brigas e bateções de cabeça e o negócio começando no dia da mentira, Isaías. Olha só. Vamos lá, Lucas. Isso aí, acho que a mensagem é essa, né? A gente vê o governo investindo muito fortemente num modelo de equilíbrio das contas públicas com base em aumento de receita. Então eu acho que não vai parar por aqui, né? O governo ele está completamente descontrolado na parte das despesas e está tentando mandar uma metralhadora de medidas de aumento de receita. Não acho que seja sustentável, mas é algo que também vai ser alvo de muito debate aí, mas o nosso papel aqui analisando as medidas é tentar ver ali o que dá para ser melhorado, o que a gente acha que vai cair, o que vai passar, o que é mais consenso, o que é mais polêmico. Mas eu acho que o governo não vai dar trégua na questão tributária nesses próximos meses aí, ao longo desse ano vão vir novas coisas, né? Certo então, pessoal. Muito bom. Posso dar Legal. um spoiler final aqui, Isaías? Por favor. Vai sair a 3ª edição do curso de extensão sobre a reforma tributária aprovada, promovido pela Associação Paulista de Estudos Tributários, APET. Eu sou um dos coordenadores, juntamente com minha querida Suzy Gomes Hoffmann e o meu querido Marcelo Magalhães Peixoto. Vai começar em 9 de abril, imperdível esse curso. O Lucas, ele
dar uma aula comigo. Eu espero que a gente continue com essa aula, viu, Lucas? Vamos ver, né? Como é que vai ser aí com os professores. Começa dia 9 de abril, né? Então, a gente vai ter o nosso videocast aqui específico sobre reforma para ser mais assim, que vai ser mais aprofundado, e eu diria que um esquenta para o curso imperdível. Se inscrevam. Presencial online, Renato? Como é que vai ser? Remoto, só online, né? A PET talvez retome os cursos presenciais, mas só online, o que facilita também. Pode assistir a aula depois, né? Caso não tenha disponibilidade. Então ficam todos aí convidados. Então, 9 de abril, né? Isso. Certo, então. Renato, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Lucas, muito obrigado também por comparecerem nesse primeiro videocast do Tributário Sem Blá Blá Blá. Lembrando que todos os assuntos que foram abordados aqui hoje, eles vão ser tratados em videocasts, né, específicos nos próximos meses, e tem bastante tema, né? Possivelmente terão mais temas aí para a gente conseguir falar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam, podem mandar no Machado Nunes ADV, né, que é o nosso Instagram, ou no Machado Nunes no LinkedIn, certo? Então, um grande abraço para todos vocês, um feliz 2024, né, que a gente tenha um bom ano de bastante trabalho, e é isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais.